Ahm, Olá YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o caso do Didi. E hoje vamos ver este vídeo aqui, que é os famosos envolvidos no processo, ok? Já sabem que estamos em live na Roxa, portanto, let's go. Vamos Por embora. muitos anos, Giri foi um dos produtores mais influentes e poderosos da indústria da música. Ele tinha contato frequente com várias das maiores celebridades do mundo, e muitas delas se tornaram realmente próximas. Desde sua prisão, então, surgiram relatos, teorias e até processos envolvendo o nome de famosos com os crimes que Giri supostamente cometia. E agora, com seu julgamento rolando, esses nomes devem aparecer cada vez mais na mídia. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre os famosos que estão sendo apontados como envolvidos no caso Giri. Caraças, meu. Alguns já sabemos. Eu também nunca gostei do Puff Daddy. Ou o Didi. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso Didi e vai falar sobre os famosos envolvidos. Isso porque agora com o desenrolar do julgamento, a gente deve ver esses nomes reaparecendo na mídia, então vamos recapitular no que cada um é apontado como envolvido. Hoje eu estou aqui com o Lucas Cieca por trás da câmera Steak e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Salve Fabio, salve a galera aí do YouTube que tá assistindo mais um videozinho aqui do Didi. Inclusive, vou ver aqui seu vídeo que a gente pediu bastante like, né? A gente pediu 20, né? 20. Tu tinha pedido 12, né? 15. 15? Bateu 15 já. Tá indo pra 20. Vai bater 20. Então, será que então vamos Com mais moderação? dobrar essa meta? Não, vamos então vamos manter ali uns 18, 18? 18? 18 mil likes, então. Um número que o Diri não gosta, né? O número 18. Entendi, tem que ser É under. under, né? É, tem que ser under. Piada em inglês. Hoje a gente vai falar então sobre essas pessoas, começando O Usher. por Usher. Esse cara, inclusive, aparece em dois momentos, né? Primeiro ele aparece como vítima e depois ele aparece como alguém que facilitou vítimas pro Diri. Ele, inclusive, foi um apadrinhado do Diri na Mano, o Usher era muito novo, mano. O Usher era muito novo quando foi para as mãos do Didi, mano. O Usher era muito novo, indústria mano. da música quando ele foi apadrinhado com 11 anos. Naquela época, a mãe do Usher chegou a passar a tutela pro Diri. O que isso significa? Que quem assinava como responsável do Usher era o próprio Diri. Então era uma responsabilidade legal, não era só um negócio de é o meu empresário. Ele era de fato como se fosse o pai do Usher. E ele foi o primeiro exemplo do tal Flavor Camp, que era o local que o Diri montava para que pessoas se desenvolvessem ali como artistas, né? Só que o Usher, em entrevistas recentes, disse que via muita coisa curiosa que na época ele não entendia, e que essas coisas curiosas eram coisas que ele nunca deixaria seus filhos fazerem, ou que nunca deixaria seus filhos irem até um Flavor Camp do Diri. Todo mundo ali já ficou meio assustado, até porque durante um bom tempo, pessoal, essa fama do Diri de ter muitas orgias e coisa do tipo foi levado como piada lá em Hollywood, né? Tipo um Mr. Catra, assim, mais ou Porra, menos? mas aí eu tenho dó do Mr. Catra, né? Não, sim, eu digo Porque quando o a Mr. galera... Porque o Mr. Catra, tipo assim, tinha 30 filhos, subiu todos, tinha 4 não. mulheres, era um cara que parecia ser Eu digo nessa vibe de tipo assim, não, sexo, né? o Diri é do sexo e tal, Isso. nada tipo criminoso, né? eu nada acho. criminoso. É, até então a galera via mais ou menos por aí. Então ele falou isso e muita gente viu como se fosse uma piada. Só que ele tava falando de uma época onde ele tinha 11 anos. Então imagina, se ele tava ali envolvido em algo sexual com 11 anos, ele foi uma vítima também do Diri, né? Também tem o fator de que o Usher naquela época não tinha a presença do pai. Ele tinha a mãe, não tinha o pai, o Diri assumiu a tutela dele, então o Diri virou uma figura meio que paterna do Usher. E ele disse que o Diri ensinou pra ele muita coisa, ensinou o significado da vida e coisas muito além da música, né? Que provavelmente tem a ver com essas, né, situações. Um ex-segurança do Diri apareceu recentemente falando que o Usher em algum momento chegou a ser hospitalizado após ser vítima de um abuso sexual do Diri com um sangramento interno na região do ânus, que é uma super acusação, né, inclusive. E agora falando sobre a parte onde o Usher deixa Caraças, meu. Não foi só o dedinho, pá. Caraças, cachuna. Ossa. de ser somente uma vítima e passa a colaborar com o Diri. Tem o lance do Usher ter apadrinhado o Justin Bieber quando ele tava surgindo lá no Canadá e tudo mais, e com É assim, de certeza absoluta. Ô, Shadow.
Boas, grande Shadow, como é que estás? Pá, o caso do Justin Bieber, né? Porque o Usher é que meteu o Justin Bieber no mundo, digamos assim, é que lhe mostrou o mundo. 15 anos, o Justin assinou então com o Usher e o Usher então apresentou o Justin Bieber ao Diddy. Ainda bem nesse início tem um Mano, olha aí, mano, olha aí, mano, olha aí, mano. Olha aí, mano. vídeo que ficou muito conhecido, onde o Justin passaria um tempo com o Diddy, um tempo de 48 horas. A mãe do Justin Bieber não foi com a mãe do Usher, não deixou a tutela na mão do Diddy, nem do Usher, mas mesmo assim autorizou essa viagem aí Ai, ai, não é só o mundo da música, meus caros, tem muita coisa por trás. de 2 dias. E com isso, o Diddy fez um vídeo onde ele fala o seguinte: ele vai passar 48 horas com o Diddy. Onde vamos e o que vamos fazer, nós não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de um adolescente de 15 anos. Nesse vídeo, ele também disse que vai dar um carro, uma Lamborghini branca pro Justin Bieber, que realmente ganhou essa Lamborghini. Pô, o que um adolescente de 15 anos vai querer fazer, né? Tem muito a ver com a sexualização do menino, que é meio que levado como se fosse uma sorte, né? Uma menina de 14, 15 anos que tá ficando famosa e que é levada pra um rolê onde ela vai, por exemplo, participar de uma orgia, todo mundo vai ver como, nossa, essa menina foi abusada. Um menino que é levado, muitas vezes é visto como um cara sortudo ou algo do tipo. Então ele tava dando a entender que ele ia passar a noite com várias mulheres, mas naquela época, como a gente tava falando, era visto de uma outra forma. Era visto como se fosse, olha, o Justin vai se divertir muito hoje. Então pra muita gente, já naquela época, surgiu uma teoria de que o Diddy seria uma espécie de sugar daddy ali pro Justin, onde ele levava pra esses locais para poder encantar o Justin e conseguir contratos de músicas e coisas do tipo, e ao mesmo tempo dava várias regalias para ele, como por exemplo a Lamborghini branca, para que ele, pô, se lembrasse do Diddy com carinho. Ah, esse cara aqui é muito legal, não vou contar nada por aí, e assim comprava então o silêncio do Justin Bieber. Tem um outro vídeo também de 2010, onde o Diddy aparece em um estúdio e fala diretamente com o Justin de uma forma meio passivo-agressiva, perguntando por que ele parou de sair com o Diddy. E aí ele é obrigado a falar, ah não, tudo bem, eu vou passar meu número aí e tal, e até dá pra ver que ele tá bem desconfortável nesse momento. Ou seja, né, a relação deles era baseada basicamente nisso aí, no Diddy, que era um homem muito mais velho que ele, querendo ser amigo dele. Né? Uma relação que era um pouco estranha. Outro nome que deve aparecer é o de Will Smith, até porque ele tá dentro de um processo que vai rolar contra o Diddy. Além de serem amigos bem próximos, o Will já participou bastante dos freak offs, que era o pós-festa, o after que acontecia, né? Mano, eu vou-vos dizer uma coisa, mano. Will Smith, para mim, mano, epá, eu quando me lembro dele, mano, eu só vejo um filme que é Sou a Lenda, mano. Que eu acho que é pá, o melhor filme dele, na minha opinião. Acho que é uma coisa extraordinária o filme, mas depois vejo isto, mano. Ei, mano, Will Smith, mano, com filhos, com mulher, com uma carreira, vai-se meter nestas coisas. Que decepção. O preço da fama. Grande Cachuna aí a dar a dica. Famosas festas brancas. A própria Jaguar Wright, que trabalhou um tempo ali com o Diddy e também com o Kanye West, chegou a confirmar com um ex-assistente do Will que o Will pegava em meninos nessas festas, né? Bom, isso é algo que ela aponta e que ela fala sem medo de ser processada. Isso é um detalhe pra gente falar. Pegava em meninos, mano. Inclusive, ela fala que uma das vítimas do Will Smith nessas festas seria o próprio Jaden Smith, que foi levado ali para algumas festas. Então, ele teria em algum momento tocado até o próprio filho, segundo a Jaguar Wright. E outro nome que ela cita como uma vítima do Will Smith é o Mac Mill, que também entrou na indústria muito novo, que também foi crescendo junto desses outros caras e que em algum momento poderia ter sido também molestado pelo Will Smith em uma dessas festas. Um detalhe que a gente falou que virou processo é sobre o apadrinhamento do Will e da Jada Pinkett, que é a mulher dele, com um ator chamado Bryce Gray, que também tinha a carreira ali linkada com o Diddy, e inclusive o Will Smith apresentou ele pro Diddy, foi essa ponte. Ele era o empresário desse cara, desse ator, e depois apresentou pro Diddy. Só que segundo esse ator, ele foi tendo problemas com o Diddy, e em algum momento ele foi minado tanto pelo Will Smith quanto pelo Diddy, tendo uma sabotagem pessoal e profissional. Então agora ele tá pedindo 50 milhões de dólares de indenização, tanto do Will Smith quanto da Jada Pinkett e do Diddy, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu porque esse processo corre em segredo de justiça e ainda não rolou o julgamento desse caso. Foda-se!
Caraças, dá-me lá 50 milhões, meu. mas que deve acontecer. Inclusive, esse foi um daqueles atores que ficou altamente problemático, que se envolveu em confusões, foi preso, passou a usar droga, coisa do tipo assim, justamente porque, segundo ele, a carreira dele foi pro saco e com isso ele se perdeu no meio da vida, né? Bom, outra pessoa influente que andava muito com o Diddy é o Ashton Kutcher, e esse aqui era o mais presente possível em todas as festas, né? Ai, não acredito nisto, mano. Nos anos 2000, eles eram realmente muito amigos, falavam um do outro assim toda vez que tinham chance, e eles eram vistos tanto nos Freak Offs quanto em outros momentos. Em 2003, por exemplo, eles apresentaram uma premiação da MTV e eles fizeram uma sketch pedindo ali que tivessem várias sereias sensuais e gostosas no palco junto com eles. Até aí, como a gente falou, coisas da época, né? Mas na mesma noite, o Diddy convidou a Dave Chase, que era uma atriz de 13 anos que fez a Samara em O Chamado, pro after que ele ia fazer depois daquela festa. Então, Eu acho que me tipo, lembro eram disto. dois homens adultos chamando uma menina de 13 anos pra um after, né? E a Samara ainda, né? Tem esse porém também. E ela acabou respondendo que sim, dando ali uma risada meio que sem graça, mas, pô, né, ficou meio estranho. Além disso, o Ashton era perguntado frequentemente sobre as Mano, 13 anos, mano. 13 anos. Treze anos, mano. Como é que é possível, mano? Ah, estavas a perguntar quem era? Sofres. Acho que sabes quem é. Ah, ah, ah. Deixa eu ver aqui filmes que ele fez. Tens aqui muitos. Olha, Efeito Borboleta, Sexo Sem Compromissos, Sem Casados, Casados de Fresco, que há. Deixa lá ver aqui. Ele tem mais. Era muita comédia romântica, estás a ver? Era aquela comédia romântica. ah, o Amor Está no Ar, este também é muito giro. Pá, tem muitos filmes. Pá, o gajo nos anos 2000, entre 2000 e 2010, este gajo, meu Deus, era ridículo, era em todo o lado, pá. Era em todo o lado. O gajo estava em todo o lado. Esta, por acaso, que loucura de família, eu não me lembro disto. Mas eu acho que ele aqui é onde ele aparece. Dois homens e meio. Ah, este gajo era um galã, estás a ver? Era um galã de Hollywood. Foi considerado galã. E tem este filme aqui. Com quem? Com a Julia Roberts, não? Cameron Diaz. Com a Cameron Diaz, muito conhecido. É o que é. festas do Diddy, porque tinha essa fama, como a gente falou e tudo mais. E aí, em uma dessas vezes, ele falou o seguinte: ah, tem isso que não dá pra contar. Tem uma outra coisa também, mas não dá pra contar. Tá ligado? Meio que deixando entender que muita coisa ilegal rolava nessas festas. E quando ele foi eleito uma das 100 pessoas mais relevantes do mundo pela revista Time, quem escreveu o texto de homenagem dele foi o Diddy. Ou seja, a relação dos dois era de fato de uma amizade, não só Pera, vamos só ouvir outra vez? foi eleito uma das 100 pessoas mais relevantes do mundo Uma das 100 pessoas mais relevantes do mundo. Quem é que escolhe? É o Didi. pela revista Time. Quem escreveu o texto de homenagem dele foi o Diddy. Quem é que escreve os textos de homenagem? Não sei. É o Didi, caralho. Foda-se. Pois é, meus amigos. O preço da fama. Ou seja, a relação dos dois era de fato de uma amizade, não só de um cara que era chamado pra uma festa ou outra, né? O Ashton também chegou na entrevista falando que pra um homem solteiro não existe companhia melhor do que o Diddy. Meu Deus, O que eles queimou com isso daí, né? Meu Deus, não dá. Para um homem solteiro não existe melhor companhia que o Didi. Por que será, não é? Por que será? Olá Timur, como é que estás? Bem-vinda. Imagina, acho que o Didi mandava na Sony Music. Pô, essa frase é absurda. Eles tinham a própria produtora. Ele tinha a própria produtora. E neste caso a discografia, estás a ver? Agora não sei se realmente também mandava na Sony, mas acredito, mano, o Didi tinha muito poder, mano. O Didi, na música pop e hip hop,
O gajo era o rei, mano, na altura, mano. Era ele e o gajo da Rihanna. Como é que se chama o outro da Rihanna? Como é que se chama o gajo da Rihanna? Eram eles dois, mano. Como é que se chama o gajo da Rihanna? Tem a música com ela. Foda-se, agora estava a faltar o nome. Ai, caralho. E ele tem algumas outras amizades, pessoal, com Como é que se chama, Cachuna? O gajo da Rihanna. outras Ex-marido. pessoas que também já foram presas Teve daquele cara que era amigo dele no no The Seven Show, né? That Seven Show, que é o Hyde, né? Eu não sei o nome do ator, mas esse cara tá preso também. Tá preso e por um monte de coisa, né? Sim, acho que foi umas 3 minas, se eu não me engano, 4. Então. Um bagulho bem pesado. A Shopify me desafiou a fazer Graças. Peço desculpa aí pelos anúncios, mas temos de dar aos outros. Tipo assim, ele já tá rodeado por pessoas ali que são problemáticas há algum tempo, né? Outro cara que é amigo pessoal do Diddy, que Mas este também já levou do outro. Este também já levou uma de esquerda. talvez hoje não seja mais, mas que era, é o Kevin Hart. Esse é triste, né, mano? Eu, particularmente, gosto Você curte muito muito? do Kevin Hart, acho ele muito da hora. Pois é, né, mano? Mas ele tava lá participando da maioria das festas, inclusive já tem um vídeo dele rondando por aí que é de uma freak off, onde aparecem várias mulheres seminuas, com velas e coisas do tipo e tudo mais. E tem um momento, inclusive, que ele tá fazendo um discurso e aparece uma mulher no fundo com o cabelo pegando fogo e ele dando risada daquilo, tá ligado? Então, ele Jay-Z, exatamente, o Jay-Z. Sim, não é o da Rihanna, era o da Beyoncé, exatamente. Mano, já tem, olha lá, já tem ali, olha lá. Mano, aqui vê-se bem, Do aqui Kevin vê-se Hart, bem. acho ele muito da hora. Pois é, né, mano? Mas ele tava lá participando da maioria das festas, Ó, inclusive já tem um microfone, olha lá, microfone, olha, uma ali à esquerda, uma ali no meio e outra à vídeo dele direita. rondando por aí que é de uma Olha, olha freak off, elas, onde olha ela dentro da água. aparecem várias mulheres Olha ela dentro da água. seminuas, com velas e coisas do É ele, mano, não tem como, mano. Olha ele é o gajo, tipo e mano. tudo mais. E tem um momento, É ele, mano. inclusive, que ele tá fazendo um discurso e aparece uma mulher no fundo com o cabelo pegando fogo e ele dando risada daquilo, tá ligado? Então, ele é um cara que, inclusive, deu uma sumida da mídia, desde que começou a ser apontado como Calma, alguém também. envolvido no caso de Diddy. E ele estaria sendo extorquido Este vídeo pode ter para aí 15 anos, né? para que mais vídeos como aquele não fossem pra mídia. Tanto é que esse vídeo foi colocado como se fosse, ó, uma demonstração do que a gente tem aqui sobre você. Outros famosos que estão envolvidos são Rihanna e Jay-Z. Há uma teoria forte envolvendo a Rihanna, Epá, imagina, se fosse a Cardi B, né? A Cardi B tinha tipo 16 anos, né? Na altura. Jay-Z e o Diddy, de que ela teria sido traficada pelo Jay-Z. Existe aqui uma parte que a gente quase não fala nos vídeos, né, que é o tráfico de pessoas, que inclusive é o que ele está respondendo nesse julgamento de agora. A Rihanna foi descoberta com apenas 16 anos em um hotel durante uma madrugada, onde ela morava lá em Barbados, no meio do Caribe, né, e ela foi apresentada a um produtor musical chamado Evan Rogers. Esse cara, então, às 3 horas da manhã, conseguiu ali um jato para poder ir até Los Angeles, foi até Los Angeles, sem ela estar acompanhada de nenhum familiar, e só aí a história já é bem estranha, né? E ela foi parar então no escritório do Jay-Z. O próprio Jay-Z já admitiu essa história em entrevistas, e ele contou que de fato ficou com a Rihanna dentro do A Nicki Minaj já tem 42 anos. escritório lá pela madrugada, sem os Já está milf. pais dela, sem ninguém, e ele até dá uma brincada falando, olha, eu não deixaria ela sair de lá de jeito nenhum sem um contrato assinado. Então tem gente que fala, inclusive aqui rolou uma ameaça dele, tipo, ó, ou assina ou vai ser jogado aí desse prédio aí, né? Porque também, tipo, já acho que é um pouco de imaginação. Mas Não, mas o Jay-Z também tem que ir lá para dentro, mano. O Jay-Z para mim também tem que ir lá para dentro. O que eu já ouvi, o que eu já vi, mano, esquece isso, mano. Eles eram muito próximos, eles eram assim, mano. Os gajos começaram juntos, mano. Não tem como, mano, não tem como. vai lembrar que o Jay-Z tá pontuado em um outro processo que tem diferença do que são teorias apontadas por pessoas que estavam próximas, não são teoria da conspiração, né? São pessoas que conviveram com o Diddy ou com esses famosos, e também algo mais elevado ainda que virou processo. O Jay-Z e o Diddy foram processados por agressão sexual no caso de uma mulher que se falou que foi vítima dos dois depois do VMA de 2000, quando ela tinha apenas 13 anos. Ela entrou com esse processo no ano passado e em fevereiro desse ano ela retirou a acusação. Um tempo depois, o Jay-Z entrou com uma ação contra ela, dizendo que em um áudio ela admitiu ter inventado a acusação. Mas o advogado dela, que está agora como advogado de acusação contra o Diddy, o Tony Buzbee, disse que a retirada do processo foi por problemas de saúde dela e que não tem nada a ver com retirar acusações ou algo do tipo. E, inclusive, acusou pessoas ligadas ao Diddy irem até a casa dela, sendo que ela não ficou pública nem nada do tipo, então
Sim, a música, she knows. Os caras conseguiram informações privilegiadas. Quando chegaram na casa dela, ameaçaram ela para que ela gravasse então aquele áudio confessando que seria tudo uma mentira. Ou seja, o advogado dobrou a aposta e o Jay-Z deve responder nesse outro processo. Já o Kanye West, que é o outro famoso que tá aparecendo o tempo todo fazendo merda por aí, foi envolvido nisso pela Lauren Picciota, que Este aqui também é outro, mas este aqui eu nem o posso ver nem pintado. é ex-assistente dele. Ela alegou que o Kanye a drogou em uma sessão de estúdio do Diddy. Segundo o processo, bebidas foram servidas a ela e a outros presentes, seguidas de um anúncio em que todos deveriam beber ou então seriam expulsos do local. Depois que ela bebeu, então, ela perdeu a consciência e logo depois ela não se lembra de mais nada que aconteceu com ela. Ela disse que só lembra de acordar com uma imensa vergonha e constrangimento, tendo alguma noção de que algo poderia ter acontecido. Este é que é o problema. Eu acho que o ponto está aqui, ok? O ponto não está até que, eu quero fazer isso. Ou, ok, vem connosco fazer isto. Vão ver? E a ideia pintada depois não é o que realmente acontecia. Que isto aqui acontece, não é só ali, em muitos sítios do mundo, ok? Até no mundo da pornografia acontece, atenção, ok? Que é, vem fazer isto, mas depois acaba por ser aquilo. E mostram-te a nota, e tu coisa, e não sei quê, e depois a pinga, e depois pozinhos mágicos na bebida, e etc. E já não sabes onde é que estás, e deixas-te levar, e isto é um problema que existe no mundo. Anos depois disso, o Kanye teria contado pra ela que naquela noite ele teria ficado com ela, mesmo ela estando naquele estado, e foi assim então que ela abriu um processo contra ele. Inclusive, um recadinho rápido aqui pra Pronto, sei que é um recadinho rápido. Bom, esse foi o vídeo de hoje, recapitulando histórias que devem aparecer nos próximos tempos por aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que a gente possa abordar por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. É o que temos. É o que temos. Ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido aí no YouTube. Beijinhos e abraços. Deixem like, comentem e deem a vossa opinião aí. É o que é. Vamos agora ao dia 2. Dia 2 do julgamento. Ok? Vamos ao dia 2 do julgamento. Bora lá. 1, 2. Olá, YouTube. Sejam bem-vindos ao dia 2 do julgamento do Puff Daddy, do Diddy, como tu quiseres chamar. Parece que a Cassie contou tudo. Vamos ver se é verdade ou não. Mas it is what it is. Ok? Estamos a acompanhar os vídeos aqui neste canal. Muito obrigado aí ao Planeta Novo. Eu vi um bocadinho, gostei e decidi trazer-vos aqui. Portanto, let's go. Já sabem, estamos em live na Roxa. Podem seguir lá também. Beijinhos. Let's go. O segundo dia do julgamento de Sean Combs, o Diddy, foi marcado pelo depoimento de uma das testemunhas mais importantes. Cassandra Ventura, a Cassie, que namorou com ele por 10 anos, falou por cerca de 5 horas sobre Esta mulher sofreu durante 10 anos, não está escrito nas estrelas, Zé. o que acontecia no relacionamento e quais foram suas experiências com as Freak Offs. No vídeo de hoje, pela primeira vez, temos detalhes confirmados sobre o que eram as Freak Offs. Caraças. Caso Diddy, Puff Daddy. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso Diddy, o dia 2, inclusive, para vocês não se perderem nessa nossa cobertura que a gente vem fazendo, a gente criou aí um símbolo que tá no meio da thumb. Na primeira thumb tem um carimbo escrito dia 1, nessa aqui vai ter dia 2, e assim segue pra gente poder narrar para vocês o que vem acontecendo no dia a dia, que obviamente vai ter muita coisa importante acontecendo, e talvez fique um pouco confuso pro pessoal se achar o que eu já vi, o que eu não vi, então você pode se guiar por esse carimbo aí do meio. Outra coisa que a gente tem aqui embaixo, na descrição, uma playlist com todos os vídeos que falam sobre o caso Diddy. Tem muita coisa importante ali, obviamente. Cada um desses vídeos traz ali situações diferentes. Em algum momento a gente contou primeiro o que já tinha público e depois vieram novas notícias mês a mês e a gente foi fazendo as atualizações. Ao todo são 11 atualizações que tivemos e agora a gente está cobrindo diretamente o julgamento, certo? Hoje eu estou
Hoje foi o dia 2, ou ontem foi o dia 2. Aqui com o Lucas Seca por trás da câmera Steak, eu quero saber qual que é a meta de likes. Salve, Fabio. Salve a galera que tá aí pra mais um dia pra gente ver o julgamento do Diddy. E a média Isso começou agora. de likes hoje é 19.500 likes. 19.500 likes e Quase. ó, garotas solteiras que estão procurando um homem romântico. Lucas Seca Do nada, cara. é o arroba Mano, eu pensava que ele ia dizer João Rodrigues. Garotas solteiras, já sabem, João Rodrigues. do Instagram, tá? O homem tá on fire. O homem Pior que tem umas meninas lindas aí comentando o vídeo, tá? Eu Então, não vou dar nomes, mas eu andei dando uma olhada lá. O bagulho tá Aí, ó. insano, filho. se vocês quiserem aí Não és o único que tem, ok? Não és o único que tem. namorar um integrante do canal, algo do tipo, temos aí um homem é romântico, o Com homem certeza. vem de um bom histórico aí de Eu também tenho, mas está comprometido. É o Shadowfire, a.k.a. Rodrigo Guerra. relacionamento e tudo mais, então, tipo, o cara certo aí pra quem quiser um par romântico. É verdade, mas já tem dono. Já tem dono. Dona, já tem... Foda-se, espera aí. O Rodrigo já tem dona. É isso, é isso. Certo? É só pra quebrar um pouco o clima, porque hoje o vídeo vai Laguei. ser, porra, pesado pra Não é nada caramba. safadão. Pessoal, antes de começar o vídeo, um recado rapidinho aqui. A gente tá fazendo um sorteio com a Stake. Nesse sorteio a gente tem como prêmio 2 camisas do Juventude e 2 camisas. O dia do julgamento foi um dos mais importantes, porque a gente teve o depoimento de uma pessoa que viveu muito tempo, né, dentro desses freak offs. 10 anos, E pra mano. quem não sabe quem é a Cassie até hoje, a gente vai fazer um breve contexto aqui, né? Ela foi uma artista que com 19 anos já tinha um certo sucesso nos Estados Unidos, e naquela época ela conheceu ali o Diddy, que era dono da Bad Boy Records, que é uma gravadora, e nisso eles começaram a se relacionar como empresário e artista. Nessa época ela tinha um relacionamento, tinha um namorado, mas o Diddy conseguiu convencer ela a terminar com esse namorado, foi boicotando o relacionamento aos poucos, e com 21 anos, então, 2 anos depois, ela começou a namorar com o Diddy. Nisso, ela viveu basicamente sério, Joana? 15 anos junto dele, e nesses 15 anos, ela mesma se coloca como a vítima número 1, a que mais sofreu durante todos os Isso eu freak offs, acredito, mano. e que vários freak offs foram voltados a humilhar ela. Então, nesse depoimento que começou no dia 2 e que vai até o dia 3, a gente já teve bastante informações confirmadas daquilo que a gente vinha trazendo pra vocês e algumas outras, como por exemplo, ela ter assumido que era obrigada a usar drogas, que ela era agredida por ele o tempo todo e que ela foi agredida sexualmente inúmeras vezes, né? A Cassie é justamente a pessoa que abriu as portas para que outras vítimas tomassem coragem e denunciassem o Diddy. Ela era bonita. Ela era bonita pra caraças, meu. Como que aconteceu isso? Lá em 2023 ela tinha escrito um livro contando tudo o que aconteceu nas freak offs e sobre o relacionamento dela com o Diddy. Ela já estava há alguns anos sem estar com ele e ela então apresentou o livro para ele pedindo $30 milhões para que ela não divulgasse esse livro. Na época, ele não aceitou o acordo e então ela abriu um processo contra ele. Nesse processo, a gente tem a gravação daquela fita onde ele agride ela, que é talvez o vídeo mais famoso do caso Diddy. Para poder acabar com esse processo, na época ele muito poderoso, com muita grana, Os traumas que ela deve ter não estão escritos nas estrelas. Também. Mesmo grave, mano. Mesmo grave. Mesmo grave. É assim. Quando tudo é novidade. Quando tudo é novidade. É novidade, não é? Acredito que a primeira vez que eles fizeram uma festa e que ela esteve na festa, etc., acredito que tenha sido diferente. Agora, passado 10 anos e depois de humilhações e depois de passar a novidade, não é? Quando passas a rotina e aquilo cada vez foi ficando mais violento, digamos assim. Olá, Catarina, como é que estão? Foi ficando mais violento. Epá, muito complicado. Estamos a ver o caso do Diddy, maltinha. não viu problemas em fazer um acordo financeiro com ela, e esse acordo provavelmente foi de $30 milhões, que era justamente o que ela estava pedindo antes. Bom, então agora que a gente tem o contexto, a gente vai falar do depoimento dela. O dia começou com debates se um vídeo ali de um freak off deveria ser mostrado ou não. A defesa do Diddy não queria que fosse mostrado, e inclusive conseguiu ficar a manhã toda em cima disso, trabalhando e falando, olha, ele não pode ser mostrado, vai interferir no julgamento e tudo mais. E nesse vídeo apareceu o Diddy e a Cassie. É um vídeo que não é público, é um vídeo que a gente não tem acesso e a gente não faz ideia do que aparece por lá. Mas para a promotoria ter tanta questão de colocar esse vídeo para aparecer pelo menos pro júri, provavelmente era um vídeo mostrando justamente o que ela alega que acontecia naqueles momentos. Então a promotoria, a defesa... Mano, ela tem vídeos, mano. Ela tem vídeos de tudo, mano.
Imagina, mano. E o juiz ficaram nesse debate durante a manhã e foi confirmado que durante a tarde o vídeo seria reproduzido somente para o júri, que usou inclusive fones de ouvido para que mais ninguém tivesse acesso nem mesmo ao áudio. Também antes do depoimento da Cassie, a defesa do Diddy pôde fazer ali uma argumentação, colocando para que todos vissem uma briga da Cassie como um argumento. Nessa briga que não envolvia diretamente o Diddy, segundo Tani Geragos, que é a advogada do Diddy, a Cassie estava visitando a família em Connecticut, e então o Diddy suspeitava que ela estava traindo ele, pois ela não respondia nem atendia. Mas na verdade, ela teria se envolvido em uma briga em um bar e teria ameaçado alguém e falado que ia tirar a vida daquela pessoa. Inclusive, nesse momento, ela estaria totalmente drogada e nesse momento, então, a defesa do Diddy fala que isso é uma prova de que ela não usava coisas somente nos freak-offs e muito menos amando do Diddy. Bom, depois que a defesa fez essa argumentação, veio o depoimento da Cassie. A Cassie fala até desse início de relação com o Diddy. Ela disse que ele a beijou em um banheiro durante a sua festa de 21 anos, lá em 2007, em Las Vegas, e então 2007, mano. Isto são coisas que aconteceram há 20 anos atrás, mano. eles começaram a se ver cada vez mais. A Cassie contou, inclusive, Eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. Tinha acabado agora de beber leite do biberon. Já o Didi andava aí. que visitava o Diddy no Trump Hotel, lá em Nova York, Eu bebi biberon até aos 6 anos, ficam a saber. e que ficava nervosa quando ele a convidava para hotéis, porque até então ela pensava que ele ia falar sobre música e ia falar sobre a carreira dela. Só que em vez disso, ela disse que ele a apresentou ao sexo oral e que ela não entendia o porquê que ele queria tanto estar próximo dela, se até então eles não tinham nenhum relacionamento e nem esse vínculo trabalhista. Mas ao mesmo tempo, na parte sexual, tudo ia avançando, inclusive fazendo ela fazer coisas que ela nunca tinha feito antes. Ela disse que durante os 10 anos de relação direta que eles tiveram, a violência era muito frequente e que ela ficava com olhos roxos e hematomas quase que semanalmente. Depois ela fala da sua primeira freak-off com o Diddy. Ela disse que já no primeiro ano de relacionamento, o Diddy começou a trazer o chamado voyeurismo, que é quando um cara gosta de assistir outras pessoas fazendo sexo, né? E que nessa época ela tinha 22 anos, na primeira freak-off dela. Ah! My bad, desculpem. Ao Diddy que não queria participar desses momentos, mas acabou cedendo porque não queria deixá-lo bravo, porque já tinha visto o que acontecia quando o Diddy ficava bravo. Além disso, ele chantageava ela justamente nessa ilusão de que ela poderia ter uma carreira melhor se estivesse junto dele e agradando ao Diddy. Então a primeira freak-off, assim como muitas outras, aconteceu numa casa que o Diddy tem em Los Angeles, onde um acompanhante de luxo foi pago para dançar e fazer sexo com ela. Ela disse também que, ao menos de início, o Diddy encontrava os acompanhantes no Craigslist, que é uma espécie de site de anúncios de todo tipo de serviço, não somente erótico, mas era por lá que ele encontrava esses garotos. Inclusive, aqui tem uma parte importante. Como ela deu nome aos bois, é fácil você fazer uma supervisão, ir na conta do Diddy nesse site e ver o histórico de compras e de pagamento por serviço. Então, é uma forma de mostrar, olha, se vocês querem prova, aqui é o caminho. Ela disse que na primeira vez ela tomou êxtase e álcool antes da freak-off e que o Diddy deu a ideia deles usarem disfarces. Então, ela usou uma máscara nessa primeira vez e ela disse que houve pelo menos 2 sessões nessa primeira freak-off. Ou seja, teve um momento ali que eles ficaram por horas, pararam e depois outro momento que eles ficaram por horas. Ela disse que se sentiu suja e confusa depois, mas também aliviada por o Diddy estar feliz, né? As freak-offs então foram se tornando cada vez mais frequentes e, segundo ela, elas passaram a acontecer semanalmente durante anos. Em um ano a gente tem 52 semanas. Era a conta que eu ia fazer, Zé. Ai, bem. Ela teve 10 anos com ele. Portanto, 52 vezes 10. Ia com caraças, meu. Ia bem. Mano, olha a quantidade de óleo gasto. Foda-se, se eu soubesse, há 20 anos tinha dito ao meu pai assim: ó pai, abre aí uma empresa de óleos, meu. Abre aí uma empresa de óleos para Los Angeles. It's a joke, bro. Nossa, A gente tá falando de mais de 500 freak-offs que ela teria participado então. E se pensar ainda que pode ter mais de uma sessão, né? Que nem ela falou ali. Sim, de certeza que tinha mais, né? De certeza que tinha mais. Ai. Exato. Tendo 2 sessões, 3 sessões por semana, meu Deus. Ela sofreu bastante durante todo esse período. E ela disse que a última vez que participou foi em 2017 ou 2018. Disse também que nunca dormia durante os freak-offs, porque ela era obrigada a se dopar com algumas drogas que mantinham ela ali acordada, como cogumelo, cetamina, êxtase, mole e a coca. Ela disse Ai, coitada, pá.
se tinha força para abrir. Oh, mano, não sei, mano. Se calhar ela fechava a perna, mas depois abria outra vez. Não sei, mano, não sei. Não sei, mano, não sei, não sei. Não me perguntes. Eu não estava lá. Também que esse acúmulo de substâncias fazia com que ela vomitasse muitas vezes. E aí imagina, né? É um momento onde as pessoas estão transando, tem outras olhando e filmando, e aí a pessoa começa a vomitar ali no meio do processo. Em vez de todo mundo parar o que estava fazendo, ele obrigava ela a continuar mesmo no meio daquilo, mesmo no meio do vômito. Imagina que situação, né? Ela também disse que em algumas vezes ela se negou a participar, ou até mesmo levantou no meio da sessão e Ah, não participas? Toma, queres ver? tentou ir embora, e quando isso aconteceu, o próprio Diddy agrediu ela várias vezes, como no caso de 2016, da agressão do hotel que tem filmado, onde depois de uma sessão, tava todo mundo dormindo, descansando, ela levanta, vai embora e o Diddy vem atrás e espanca ela. Ela diz que os freak offs aconteciam então na casa do Diddy em Los Angeles, que foi o local da primeira, por exemplo, em Miami, Nova York, além de locais como Atlanta e Ibiza, onde ela alugava casas, e também Aqui pertinho. Aqui ao lado. Aqui perto. Ah, é? muitas vezes em alguns hotéis. Sobre a duração, ela diz que em média iam de 36 a 48 horas, ou seja, um dia e meio ou dois, mas que a mais longa que ela se lembra durou 4 dias seguidos. Meu Deus, mano. Imagina o tanto de... Mano, 4 dias é muita coisa, pô. Não, e isso com enfermeiros ali por perto, para poder fazer, né, aquela injeção de ânimo, né, de adrenalina ou algo do tipo, para que a pessoa continuasse acordada e bem, né? Porque isso aqui, gente, não tem que aguente, não é humanamente possível você ficar 4 horas fazendo um exercício físico que você... Insano, mano. Isto é insano, mano. 4 dias a levar, mano. 4 dias acordada, mano. Isto era 4 dias e depois a chegar gente nova e etc. Estás a ver? Isto aqui é mesmo tipo alguém que não bate bem, mano, e tenta fazer experimentos, experiências, mano. Olha, não estás a ouvir, mano? Contratar enfermeiros, mano, para dar dopamina e o caralho para continuares acordado, pá. fica suando, e sabe, você chega na exaustão em muito menos tempo do que 4 dias, né? E a Cassie também falou sobre os suprimentos que ele pedia todas as vezes, como por exemplo, lubrificantes da marca Astroglide, preservativos e óleos de bebê da Johnson's, e também ele sempre exigia que esses lubrificantes e esse óleo de bebê fossem usados por ela para que ela ficasse brilhante. Ela conta que certa vez ela entrou numa piscina infantil cheia de óleo de bebê, certo? Ele encheu uma piscina infantil com isso, então, e o detalhe de ser uma piscina infantil, né, dentro de um ambiente como esse, chama atenção as preferências que o Diddy tinha, né? E ela disse também que mesmo quando ela estava menstruada, nas semanas em que isso acontecia, ela não era poupada dos freak offs, que inclusive o Diddy gostava desse momento, ou seja, além de tudo, ele gostava bastante de algo ali mais escatológico, né? Tanto é que ela continua falando que em vários momentos urinaram nela, mesmo ela nunca querendo, obviamente, e disse que chegou a se engasgar por ter muita urina na boca em uma vez e passar mal e mesmo assim não ser poupada de continuar no meio daquilo. Ouvindo tudo isso, depois ela foi perguntada sobre o que acontecia depois que o acompanhante ejaculasse nela. E ela disse então que o Diddy pedia que o sêmen fosse colocado ali num recipiente e depois fosse colocado no corpo dele em uma sala ao lado, onde ela espalhava esse sêmen nos mamilos do Diddy. Caramba, tá cada vez escalando mais, pô. Assustador, É né? absurdo, mano. Que isso? Lembrando, pessoal, que tudo isso poderia ser uma relação consensual, né? Poderia Claro. ser. Poderia ser uma relação onde ambos gostam disso. Seria estranho pra caramba, né? Na minha opinião. Eu, por exemplo, não consigo entender qual que é o tesão que uma pessoa tem nesse tipo de situação, né? Parece tudo muito mais nojento do que excitante, né? Mas não foi o que aconteceu. Tanto é que ela chegou a ser agredida e tem provas de agressão, né? Pelo menos um vídeo público a gente já tem, assim como os outros vídeos que estão sendo agora distribuídos lá pro júri. Inclusive, ela foi questionada sobre como ela poderia provar tudo que ela falou. E ela respondeu laptops, somente isso. Ou seja, pessoal, alguns notebooks com imagens foram entregues e inclusive vários freak-offs estão ali filmados, como o próprio Diddy fazia, e com isso ela consegue provar tudo que ela falou. Então, num futuro breve de semanas ou até de dias, né, a gente pode ter acesso a mais vídeos do tipo, assim como aconteceu com o vídeo dela. O vídeo dela corria em segredo de justiça. Teoricamente, nunca deveria ter ficado público, mas a mídia do mundo todo está em cima desse caso nesse momento. Então, para que um membro do júri, por exemplo, testemunhe o que ele viu naquele momento, ou para que alguém que tenha acesso a esses vídeos desvie o vídeo e coloque ele em público, né,
é 2 toques para acontecer e deve acontecer. Vale lembrar que a Cassie fez tudo isso enquanto estava com um barrigão, porque ela tá grávida e tá prestes a dar à luz ao seu 3º filho. E entre os apoiadores no tribunal estava justamente o marido dela, o atual Foda-se, parece inteligência artificial, mano. Não é? Não parece. Foda-se, o gajo parece concebido em inteligência artificial, mano. Caralho. companheiro dela, que é o Alex Fine. O Didi também estava presente nesse momento e ele ficou olhando para ela quase que fixamente, ali demonstrando um pouco de raiva de tudo que estava sendo explanado. Ela, por outro lado, em nenhum momento chegou a olhar pro Didi e assim então se encerrou o 2º Isso é que eu queria ver, mano. dia. E agora no 3º dia a gente vai ter a continuação do depoimento da Cassie. Sabem porquê? Deixem-me só dizer uma cena. Sabem o que é que me. ahm, o que me fascinou, digamos assim, na cena do Johnny Depp com a ex-mulher foi a cena de ela nunca ter olhado para ele ahm, e a forma como ele reagiu às coisas que eram ditas. E eu gostava mesmo que este julgamento também viesse a público. Mas bom, vamos ter ainda mais episódios, mais dias de julgamento para ver. Pá, espero que tenham gostado. Ficámos aqui a saber um bocadinho disto e voltamos no próximo. YouTube, beijinhos e abraços.